Olá pessoal, estamos começando então nossa 12ª aula sobre legislação aduaneira, ok? Falamos bastante aí nas aulas anteriores sobre regime aduaneiro especial. Vamos falar agora sobre regime aduaneiro em zonas especiais, em áreas especiais, ok? É um regime para incentivar o desenvolvimento regional, não é? Cria a área de livre comércio, de importação e exportação e de incentivos fiscais nessas regiões, tá bem? Benefícios fiscais na importação, na Zona Franca de Manaus, por exemplo. Importação para consumo ou industrialização em qualquer grau, ok? Então, tem vários benefícios fiscais, como isenção de imposto de importação e IPI, suspensão do PIS, PASEP, COFINS de importação, matérias-primas, produtos intermediários e inclusive embalagens. Sofrem despacho para admissão, ok? Aquela admissão temporária. Então, como falamos, sempre haverá despacho, não é? Quando estávamos falando sobre despacho de importação. Não importa para que seja o material, se é para consumo, se é para admissão temporária, sempre haverá. E nesse caso, na Zona Franca de Manaus, mesmo com a isenção de impostos e suspensão de outros impostos, também haverá o despacho como se fora para admissão temporária, ok? Existem alguns materiais que não têm esses benefícios, e aí é despacho para consumo normal, e aí vai ter que pagar todos os impostos, mesmo na Zona Franca de Manaus, como por exemplo, armas e munições, fumo e bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros, tá? Não picapes, somente passageiros, produtos de perfumaria ou de toucador, né? Perfumaria e cosméticos, preparações cosméticas, inclusive preparações, né? Com algumas possíveis exceções aí que constam, né, da lista lá, que tem que se verificar essas listas através aí do DSEX, né? Tem benefícios fiscais também, né, para exportação, né, isenção dos impostos de exportação, benefícios fiscais nas vendas para a Zona Franca de Manaus, né, quando vende para a própria Zona Franca de Manaus, ali, vendas internas, né, equiparada para efeitos fiscais à exportação, não é? E também quando se faz, né, outras regiões do país, se faz uma venda para a Zona Franca de Manaus. Você também será, essa venda para a Zona Franca será também equiparada, né, a uma exportação. Não gera na tributação federal e do ICMS, né, tudo, como vimos, né, todas as exportações, elas têm hoje uma alíquota zero, né, somente em alguns casos aí, pouquíssimos, raros casos que tem uma taxa, né, um imposto de exportação. Suspensão transformada em isenção. Então, o ICMS está suspenso e quando é da entrada na Zona Franca de Manaus, aí sim vira uma isenção. Se não der a entrada na Zona Franca de Manaus, terá que se pagar o ICMS, ok? Então, somente é conferido na entrada. Benefícios fiscais na internação, dentro da Zona Franca, não é? Então, quando você está trazendo algo da Zona Franca, ou seja, você foi lá visitar e está trazendo material, ou mandou comprar lá para te entregarem material fora da Zona Franca. Esses benefícios, né, abrangem a bagagem do viajante, né, uma isenção de $2.000 por pessoa, né, um total de $4.800, né, dentro das mesmas pessoas ali, né, da mesma família, não pode ultrapassar isso, ok? 50% do imposto de importação da diferença, ou seja, o que passar de $4.800 dentro ali da mesma família terá que pagar aquele 50%, né, do imposto de importação da diferença, o que for acima disso.
os limites se acumulam para cônjuges, né? Então, $2.000 tem, perdão, $2.000 é de isenção, né? Até aí você pode trazer sem impostos. Passou de $2.000, você pode trazer no máximo $4.800, ok? E esse no máximo, ou seja, por pessoa. O que passar disso, né, vai pagar, teoricamente, o que passar de 2.000 até 4.800 terá que pagar a diferença. Mais do que isso, não pode trazer. Os limites se acumulam para cônjuges, né? Então, se você estiver num casal, poderá trazer aí o dobro, né, desse valor. Terá isenção de 4.000 e 9.600 no total, pagando a diferença do imposto, ok? De 2.000 para 4.000, ou seja, sobre 2.000 você não pagará imposto, $2.000, e $2.800 você pagará 50%, tá bem? Produtos industrializados, né, com insumos importados, depois que cumprido o processo produtivo básico, né, isenção do IPI e isenção também do imposto de importação em relação aos insumos, ok? Saídas para a Amazônia Ocidental, motores marítimos, máquinas, insumos para agricultura, materiais de construção, também terá isenção aí desses impostos para fortalecer o comércio na região, ok? E todos os produtos industrializados que tiveram aí insumos importados também, tendo um processo produtivo básico, né, também seguirá sem esses impostos, com a isenção do IPI na venda, né, e também o imposto de importação em relação aos insumos, tá bem? Cada produto, né, cada região, cada produto pode ter o processo básico é considerado 50%, 60%, depende do produto, tá bem? Para considerar aquilo uma produção significante, não é? Ok? Zona Franca de Manaus, pena de perdimento de mercadorias. Ou seja, se a mercadoria foi trazida para a Zona Franca e ela saiu da Zona Franca sem autorização, sem esses processos de compra e venda por algum motivo, ela foi destinada a outra, vai perder a mercadoria, ok? Sem autorização da autoridade aduaneira, né? Ou seja, faz parte do território aduaneiro, é uma área controlada, não pode sair de lá, ok? Senão perde toda a mercadoria, se tiver também em desacordo com os valores estabelecidos ali por pessoa. Quando ingressa com os benefícios, né? Então, se essa mercadoria entrou com benefícios, óbvio, né? Vai perder a mercadoria. E por configurar crime de contrabando, tá bem? Ou descaminho, né? Contrabando, a palavra é utilizada para quando a gente fala de itens ilegais, né? Como drogas, como, né, armas, enfim. O descaminho aí sim seria mais utilizado aqui, porque aí sim são mercadorias legais, mas que você está levando para um outro caminho, né? Sem pagar imposto, ok? De qualquer forma, a mercadoria nessas condições será apreendida. Muito bom. Áreas de livre comércio constituem, né, ainda falando em áreas especiais, não é? Constituem áreas de livre comércio de importação e de exportação, as que, sob regime fiscal especial, são estabelecidas com a finalidade de promover o desenvolvimento de áreas, né, fronteiriças específicas da região norte do país e de incrementar as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-americana. Então, há algumas áreas, né, de livre comércio onde estabelece-se regras ali de comércio entre os dois países, entre as duas cidades, né, o que pode se trazer, o que pode comprar da outra cidade entrará como consumo, sem pagar os impostos, não é? Por exemplo, se você vai num supermercado que está do outro lado, né, da avenida e faz parte de um outro país, você poderá comprar as suas despesas ali, e é óbvio que você não vai pagar ali impostos de importação, não é?
Agora, se você comprar muitos itens do mesmo produto, né, para vender, aí não, aí tem que pagar imposto. Então, pode haver uma vigilância, uma conferência ali aleatória. Esse tipo de área é permitido ali alguns cadastros de viajantes, cadastros de veículos, né, de circulação, para se ter uma autorização prévia, algo que controle, né, as pessoas e os veículos, ok? As áreas de livre comércio, por exemplo, né, tem Tabatinga, na Amazônia, Guarajá-Mirim, em Rondônia, Boa Vista e Bonfim, em Roraima, Brasileia, com extensão para o município de Epitaciolândia e Cruzeiro do Sul, no Acre, Macapá e Santana, né, no Amapá, exceção aí da Amazônia Oriental, né? Enfim, tem algumas áreas que já ocorre esse tipo de livre comércio no Brasil com outras cidades que fazem fronteira com esses países, não é? As áreas de livre comércio serão administradas pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, todas essas áreas têm o controle da administração pública centralizada nessa superintendência, tá bem? Vamos falar agora de bagagem, né? Qual que é o regime aduaneiro de bagagem no Mercosul? Segundo a decisão aí, 53 de 2008, né, estabelece procedimentos harmonizados para tratamento aduaneiro da bagagem de viajantes. Não está em vigor no Brasil, mas utiliza alguns dispositivos, né? Ainda não está totalmente em vigor, utiliza-se apenas alguns dispositivos para se fazer o controle aduaneiro da bagagem, ok? Conceitos de bagagens: bens novos ou usados que um viajante, em compatibilidade com as circunstâncias da sua viagem, puder destinar para o seu uso ou consumo pessoal, bem como para presentear. Então é óbvio, tudo aquilo que você traz em pequenas quantidades, que é para o seu uso ou para dar um presente, pode ser considerado de alguma maneira bagagem, ok? Aquilo que você tem em demasia poderá ser objeto de investigação, né? Porque alguém compraria vários itens de um mesmo produto, né? Várias unidades de um mesmo produto. Podem ter uma desconfiança que não é para o seu uso, e sim para revender, né? E aí teria que pagar imposto. Bagagem acompanhada, a que viaja, né? Que o viajante leva consigo, e no mesmo meio de transporte em que viaja, exceto quando vier em condição de carga. Então, o conceito da bagagem acompanhada é acompanhada do ticket, né, do viajante junto com o ticket. Isso faz com que a bagagem seja acompanhada, né, junto com a passagem, junto com está embutido ali o direito dele transportar aquela mercadoria, ok? Ou junto com ele, ok? A bagagem desacompanhada, a que chegar ao território aduaneiro ou dele sair, antes ou depois do viajante, ou com ele, né, pode ser, mas em condição de carga, ou seja, você despacha uma mercadoria, não faz parte da sua bagagem, né? Você pode mandar antes ou depois da sua viagem, você pode mandar numa condição de carga, não faz parte do seu ticket, né? Não é a sua bagagem pessoal, né? Não é a bagagem que acompanha o seu ticket, você terá que pagar um serviço para levar aquela viagem, por exemplo, ok? Aquela bagagem. Seria uma bagagem desacompanhada. Bagagem extraviada, né? Aquela bagagem que é despachada como bagagem acompanhada e que chegar ao país em seu respectivo titular, né? Em virtude de ocorrência de caso fortuito ou força maior, por confusão, erro, omissão, né, alheia à vontade do próprio viajante, ela extraviou. Essa é a bagagem, o conceito da bagagem extraviada. O que são bens de uso comum e pessoal? Artigos de vestuário, higiene e demais bens de caráter manifestamente pessoal, em natureza e quantidade compatíveis com as circunstâncias da viagem, né? Então, você vai viajar a algum local, vai retornar, uma mulher, por exemplo, né, ou um homem, né, que utilize algum material de beleza, e aí vai
não pode ter vários, né, daqueles assim que não é compatível, né, a quantidade não seja compatível com a circunstância da viagem. Isso é analisado numa conferência de bagagem. Bens de caráter manifestamente pessoal, uso próprio, né, considerando as circunstâncias da viagem, suas condições físicas, né, os portáteis destinados a atividades profissionais a serem executados durante a viagem, né, um computador, uma câmera fotográfica ou algo assim. Quando você traz, né, de um país, você traz uma e você trabalha, né, com equipamentos, usa esses equipamentos no seu trabalho, tudo bem. Mas se você traz para revender, aí não. Mesmo se estiver dentro da cota, você terá que pagar o imposto, ok? Então não é porque você vai comprar, por exemplo, né, várias lembrancinhas de um mesmo item e você acha que vai passar como lembrança, na verdade a sua intenção é revender. Se isso, né, for para revenda, mesmo que esteja dentro dos $500 permitidos, ainda assim você terá que pagar o imposto, tá bem? Esses $500 eles só são permitidos, né, para bens de uso e consumo pessoal ou de caráter manifestamente pessoal, ok? Se for para vender ou se for entendido como intenção sua de vender, né, por quem estiver conferindo a bagagem, será taxado mesmo dentro dos $500, ok? Porque não é permitido, apenas para uso próprio. Não se enquadra no conceito de bagagem qualquer tipo de veículo automotor, em geral, inclusive motores de embarcação, casas rodantes, né, motorhomes aí, né, trailers, né, aeronaves, embarcações de qualquer tipo, tudo isso não é entendido como bagagem. Partes e peças também de todos esses itens, né? Exceção, né, são bens unitários de valor inferior aos limites isencionais. Então, você vai trazer um bem lá, um único item, uma hélice, um carburador, ou sei lá, aí tudo bem, se estiver dentro do valor dos limites isencionais, você está trazendo para consertar provavelmente um bem seu. Será entendido dessa forma, também estará aí dentro do seu limite, você poderá utilizar, ok? Muito bom. Bagagem acompanhada, despacho de importação. Os viajantes que ingressarem no país efetuarão declaração de bagagem acompanhada. Então, quando você retorna do país, você faz a declaração de bagagem acompanhada, não é? Dispensa, né? Estarão desobrigados de dirigir-se ao canal de bens a declarar, ok? Quem nesse caso, né? Vamos dizer assim, você trouxe uma bagagem lá que você vai pagar imposto. Se houver ali uma dispensa, né, você estará desobrigado a dirigir-se ao canal de bens a declarar, ok? Quando você preenche essa declaração antes, ok? Quem não é residente no país, né, vai fazer a declaração de bagagem acompanhada, será base para o requerimento de admissão temporária e será mantida até a extinção da aplicação do regime com o retorno ao exterior. Então, quem não é residente, está visitando o país, também a fará, mas nesse caso como admissão temporária e não como consumo, tá bem? O viajante deverá dirigir-se ao canal de bens a declarar quando trouxer. Então temos lá as exceções, em alguns casos é dispensado, mas obrigatoriamente quando ele trouxer animais, vegetais ou partes, sementes, produtos de origem animal ou vegetal, produtos veterinários ou agrotóxicos, terão que declarar, tá? Obrigatório, assim como produtos médicos, para diagnóstico, né, in vitro, para limpeza ou materiais biológicos, medicamentos, né, menos aqueles de uso pessoal, né, ou alimentos de qualquer tipo também, menos aqueles, né, mas qualquer tipo de alimento é possível que também tenha que passar lá bens a declarar, não é possível não, na verdade é obrigatório, ok?
Somente em caso de medicamentos aí, se for de uso pessoal, não. Armas e munições também, com certeza, não é? O restante não, o restante passa sem a necessidade de dirigir-se ao canal de bens a declarar. O viajante também terá que, né, dirigir-se, além daqueles itens que já falamos, bens de cujo valor ultrapasse o limite de isenção para via de transporte, multa de 50%, né? São $500 ou 300, né? $500 para portos, aeroportos e 300 às vezes também, em alguns casos, para portos, em fronteiras. Cada entrada, não é? Cada lugar terá a sua taxa. Normalmente $500 é de via aérea e $300 via terrestre, tá bem? E também marítima. Bens que excederem o limite quantitativo para fruição de isenção, não é? Aquilo que também estiver acima dos $500, porque além dos $500 que você tem, que você pode comprar em território estrangeiro, você tem outros 500 que você pode comprar na loja franca, ok? Soma-se os dois valores, tá bem? Bebidas alcoólicas, aquilo que ultrapassar os $500, né? Normalmente 12 litros no total, aquilo que estiver acima disso está acima de um limite quantitativo, então também terá que pagar impostos, o que estiver acima. Cigarros, né, além de 10 maços no total, contendo cada um 20 unidades. Charutos ou cigarrilhas, 25, né, unidades também no total, não pode trazer mais que isso. Fumo, 250 gramas no total, para maiores de 18 anos apenas, tá? Valores em espécie, em montante superior a R$10.000, ou equivalente a outra moeda. Então, quando trouxer dinheiro também do exterior, se ultrapassar esse limite aqui, terá que pagar os impostos referentes, né, a esse tipo de transação, tá bem? Tem lá, acho que são hoje 15%, 30%, isso varia aí de acordo com a data, tá bem? Não vamos fixar um valor aqui, porque vive mudando, tem leis que por um período aprova lá um valor maior, enfim, aí é muito caso a caso aí, tem que analisar o caso quando o período, né, que estiver em vigência, tá bem? Também ainda falando de bagagem, a bagagem desacompanhada deverá chegar ao país na condição de carga nos 3 meses anteriores ou até nos 6 meses posteriores à chegada do viajante. Então, se você está vindo de um país para o Brasil definitivamente, né, você tem que mandar a bagagem 3 meses antes da sua viagem ou 6 meses, tá? Esse é o prazo que você terá para trazer essa bagagem, tá? Bagagem, né, a sua, né, sua mudança, enfim, aquilo que você quer trazer. Provir do local ou de um dos locais de estada, né, ou de procedência do viajante, óbvio, né? Então, você vai trazer uma bagagem, mandar uma bagagem que você tenha estado lá, né? Que você tenha precedência desse local, ok? Vai ocorrer um despacho aduaneiro na bagagem desacompanhada também, né? Efetuado com uma base numa declaração simplificada, com registro no Siscomex, ok? Somente será desembaraçada após a comprovação da chegada do viajante ao país. Então, se você mandar uma mercadoria antes, você terá que pagar, né, um tempo de estadia aí num depósito, né? Para que depois disso, utilizando lá um regime aduaneiro especial, para que depois disso você faça o desembaraço quando você chegar ao país, ok? A bagagem desacompanhada, a extinção da admissão temporária, não é? Quando você alguém manda algum bem para o Brasil e esse teria que retornar ao exterior, bens de bagagem desacompanhada de estrangeiro, né, com visto temporário, poderão ser submetidos ao regime de aduaneiro especial
de admissão temporária, conforme falamos, né? Os não residentes mandam alguma bagagem para o Brasil, vai entrar como admissão temporária, não é? Seguindo lá todas as exigências necessárias para se cumprir esse regime especial, ok? Obtido o visto permanente, extinção da aplicação do regime, ou seja, se tiver que recolher impostos, irá recolher, porque aí deixará de ser um material de admissão temporária, ok? E aí, caso a caso também, tem que ser analisado, não é? No caso de despacho para exportação, não é? O despacho de bagagem acompanhada e de outros bens adquiridos no Brasil até o limite de $2.000. Então, o estrangeiro, não é? Ele poderá levar até o limite de $2.000 também, será efetuado com base na nota fiscal de aquisição e nos demais casos, né, regimes de exportação comum, ou seja, ele pode levar mais, não é? Mas aí nesses casos ele vai ter que preencher, fazer a documentação lá, registrar no Siscomex. Até $2.000 vai junto com a bagagem, sem a necessidade de se fazer nenhum tipo de documento. Acima disso, terá que se fazer uma declaração de exportação ou uma declaração simplificada de exportação, conforme for o caso, de acordo com cada item, cada produto. O despacho simplificado, né, com base na declaração simplificada, será registrada no Siscomex. Terá tratamento de bagagem desacompanhada, não é? Bens de viajante destinados ao exterior, sob conhecimento de carga ou remessa postal até 6 meses após a saída do viajante, perfeito? Conforme nós falamos, né? O período você também vai providenciar para que seja levada com a declaração simplificada, com o registro no Siscomex nesse caso. A conferência aduaneira, falando de forma geral agora, né, como falamos aí de vários itens de importação, exportação, de política aduaneira, né, tanto para regimes especiais como regimes comuns e bagagem e tudo mais, vamos nos ater agora à conferência aduaneira em si, ok? Tem por finalidade identificar o viajante, né, e verificar seus bens. Porém, sempre com foco nos bens, né, não na pessoa, ok? É óbvio que vai identificar o viajante se ele tem a documentação correta também para adentrar aquele país, não é? Veículos conduzidos por viajantes e os bens deste deverão ser integralmente franqueados, ou seja, todos os motoristas, né, que vão entrar no nosso país com um automóvel, né, com outros bens, né, tudo isso terá que se pertencer à pessoa, né, terá que ser de uso daquela pessoa, ok? A recusa, né, em deixar de um auditor ali investigar, não é, verificar os itens, ela caracteriza um embaraço, né, a fiscalização. Acarretará a abertura compulsória, né, ou seja, obrigatória, dos compartimentos do veículo ou dos volumes, tá? Então, se você se recusar, às vezes, a uma fiscalização visual ali, pode complicar, porque a recusa por si só, ela já obriga o fiscal a abrir todos os volumes e todo o veículo, além de uma aplicação de multa de R$5.000. Então, a recusa em si, ela já traz todos esses problemas, ok? Necessário muita atenção para quem viaja ao exterior. Recusa de apresentar mercadoria oculta junto ao corpo, a mesma coisa, né? Também é um embaraço a fiscalização e de cara já tem a mesma multa, R$5.000, aplicação, né, da mesma multa. Comprovado a ocultação de mercadorias, aí, além dos R$5.000, vai perder a mercadoria também, né? Sempre, né? Nos dois casos, mesmo no veículo ou junto ao corpo aí, né, colado, tentando passar desapercebido ali, sem o recolhimento dos impostos, né, vai perder a mercadoria, ok? A mercadoria será apreendida.
Serão considerados também, além disso, né, de bagagem abandonada, né, que pode ser considerada, né, como bagagem abandonada. Os bens de bagagem acompanhada, né, que vem junto com você, com o seu ticket, ou não, que você manda antes ou depois, que permanecerem em recintos ou locais alfandegados por mais de 45 dias sem o início do despacho, ok? Então você poderá armazenar uma mercadoria que você está mandando lá 3 meses antes, mas se ultrapassar esse prazo da sua chegada, 45 dias, né, que você deveria iniciar o despacho, você vai... Ah, não, perdão. Tem os limites, né? Normalmente lá 6 meses, né, 1 ano, enfim. Se você ultrapassar esse limite, dentro do prazo do regime aduaneiro que você estiver utilizando, né, você, depois de 45 dias, aí sim você não iniciou o despacho, é considerado aí bagagem abandonada. Os bens não enquadráveis como bagagem, né, aquilo que for diferente de bagagem, 90 dias para a chegada da carga ao país, 45 dias do término do prazo de permanência em recinto alfandegado de zona secundária. Então, aquilo que for entendido que não se trata, né, de bagagem, tem um prazo aí de 90 dias para chegada, né, um tempo inferior, um tempo igual, não é, aquilo que vem depois, enfim, depende muito do tratamento da bagagem, né, do item, os bens, né, que não forem enquadráveis ali como bagagem, né, que poderão ser bens despachados para consumo, para outras coisas, para comercialização, né? Então, após 90 dias na chegada do país, tem que se fazer o desembaraço e também 45 dias de permanência apenas no recinto alfandegado em zona secundária, né? Quando você tira da zona primária e manda para a zona secundária alfandegada, né? Onde poderá receber esse tipo de material para posterior conferência e desembaraço, ok? Muito bom. Vamos falar aí de tratamento tributário na próxima aula, ok? Vamos parar aqui em bagagem abandonada. Muito bom. Até aqui agradeço. Muito obrigado. Até mais.